Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje novamente, sexta-feira, para poder então trazer essa live então hoje com os jovens, né, aqui na presença dessas 4 jovens, para a gente poder conversar um pouquinho aqui sobre as nossas propostas, sobre os nossos projetos para Paraguaçu em relação à juventude. Nós temos projetos, temos programas para que nós possamos realmente ter uma Paraguaçu cada vez melhor. E o nosso projeto, então, hoje, na nossa live, é falar com você, jovem, que está aí. Então, pedimos para você, curta, compartilhe, para que nós possamos estabelecer um canal de comunicação, um canal de diálogo com cada um de vocês aqui hoje nessa live. Então, com a presença aqui dos 4, para que nós possamos falar um pouquinho das nossas propostas e dos nossos projetos. Só deixando claro para vocês também, todos nós, talvez o som fique um pouquinho diferente por conta das máscaras. Estamos aqui então de máscara, álcool em gel, respeitando todas as recomendações em relação à pandemia, para que nós possamos realmente ter esse diálogo e ouvir, né, cada um de vocês. Mande então a sua pergunta, a sua sugestão em relação à juventude de Paraguaçu. Cultura, esporte, lazer, emprego, saúde, tudo o que você imagina que é fundamental para a vida de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá, curta, compartilhe, para que realmente a gente estabeleça um canal muito positivo aqui hoje, nessa noite de sexta-feira. Vou passar a palavra aqui então, para que comece a se apresentar e a gente possa ter esse diálogo aqui hoje, nessa sexta-feira. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Lívia Cristina, eu tenho 17 anos. Eu sou atriz aqui na cidade desde pequenininha, mas eu comecei a atuar mais publicamente faz uns 3 ou 4 anos. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Mirella. Atualmente, aqui em Paraguaçu, eu trabalho com dança, eu faço parte de um grupo de dança e instruo aulas também, há muito tempo também. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Débora, tenho 21 anos e atualmente eu faço cursinho e também vendo semijoias na internet e faço parte também dos comércios, né, da minha família daqui de Paraguaçu. Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Diego, tenho 20 anos, trabalho com desenho, tatuagem, administro curso de desenho e hoje em dia, além de todo esse serviço, eu trabalho um pouco com o Instagram. Então, quem não me conhece do Instagram, conhece de desenho ou algo do tipo. Pessoal, então aqui hoje com a Lívia, com a Mirella, com a Débora e o Diego. Então, nós estabelecemos aqui que eles também, né, principalmente então, são os atores dessa noite. Nós não estamos falando aqui simplesmente de política, estamos falando aqui de projetos para realmente a juventude e perguntas e interação que realmente são demandas, então, dos 4 aqui, cada um na sua vida, na sua relação, nas suas relações pessoais, familiares, comunitárias, para que a gente possa realmente apresentar diante das perguntas de cada um deles aqui e daquelas que vocês também, porventura, nos enviarem, possamos então estar conversando um pouquinho sobre os nossos projetos. Mais uma vez, curta, compartilhe, né, o link aí do Paulinho Clemente, José Maria, para que a gente possa ter uma maior interação e levar essa mensagem, essa informação de projetos e programas para Paraguaçu. Certo? Vou deixar aqui à vontade, né, para que vocês possam fazer as perguntas e a gente possa, então, dar início a essa nossa conversa. Certo. Eu posso começar com a primeira pergunta? Pode. Eu quero entrar primeiramente num tema que eu acho que ultimamente é de extrema importância, porque é muita realidade na vida da maioria dos jovens. Sobre emprego. Você tem alguma proposta para incluir os jovens em emprego aqui em Paraguaçu? Porque é algo que falta, sem contar também que trabalhar 8 horas por dia e estudar à noite é muito difícil. E para dar, às vezes, a carga completa, tem que trabalhar aos sábados também. E a questão fica, quando você tem tempo para ser jovem, se você tem que trabalhar o dia todo e estudar o dia todo? Você tem alguma
proposta para melhorar isso aqui para Paraguaçu? Lívia, nós temos falado na nossa campanha em relação, muitas vezes, quando o jovem ele vai procurar o primeiro emprego e ele chega no mercado de trabalho e a primeira pergunta é: qual é a sua experiência? Exatamente. E aí, quando o jovem ele coloca que ele está procurando exatamente a primeira colocação, muitas vezes as portas se fecham. Então, a grande preocupação realmente tem que ser essa. Qual é a possibilidade, quais são os caminhos que o poder público pode oferecer para esses jovens, para que ele tenha realmente, então, a oportunidade de chegar ao mercado de trabalho de forma já talvez qualificada, capacitada, e não ter essa resistência, essa barreira no mercado de trabalho. O nosso projeto, e nós temos assim, em Paraguaçu hoje, das instituições assistenciais, nós temos os atendimentos hoje de 0 a 15 anos. Quando muitas vezes, então, a partir dos 15 anos, nós não temos nenhum projeto hoje que faça o atendimento para os jovens, para os adolescentes. E o nosso compromisso e a proposta que a gente apresenta para Paraguaçu e para a juventude é um caminho de formação profissional a partir dos 15 anos. Cursos de formação profissional. Então, nós estabelecemos um programa através do município, em parceria com empresas. Então, nós imaginamos que já seja um caminho já percorrido. O jovem, ele se qualifica, então, com a formação profissional, e a parceria com a empresa, quando se termina essa formação profissional, ele já tem a porta da empresa aberta para poder entrar no mercado de trabalho. Seria praticamente o esquema do jovem aprendiz? Seria nos moldes do jovem aprendiz. Nós tivemos esse ano em Paraguaçu uma possibilidade muito clara de implantar 23 cursos profissionalizantes através do MEC, através do Instituto Federal de Machado. O convênio já estava pronto para ser assinado, só que por conta da pandemia, esses cursos não puderam ser implementados no município de Paraguaçu. E seria exatamente parceria do município com empresas e esses cursos oferecidos pelo Instituto Federal aqui em Paraguaçu. Então, é um caminho que nós imaginamos. É possível, e aí quando você coloca ali a questão dessa oportunidade, e quando nós temos essa rede já criada no município com as empresas, e você tem um banco de talentos sendo formado, sendo capacitado, o papel se inverte. A empresa é que vai vir para procurar esse profissional, esse jovem, para que ele entre dentro da empresa. Então, é o caminho que nós imaginamos ser possível, então, oferecer a partir dos 15 anos a formação profissional para esses jovens e essa parceria com as empresas. Seria nesse sentido, certo? Certo. Só complementar, já que a gente entrou na parte do emprego antes da Mirella, eu recebi uma pergunta que encaixa com essa, mas a questão era emprego para as pessoas de zona rural. O pessoal de Goiapava, que o pessoal de Goiapava me mandou muita coisa, e os outros bairros rurais. Tá. Então, a gente entrou na parte de emprego. Nós temos dentro do nosso plano de governo, quando você fala então da atividade rural, a minha grande preocupação nesse momento, e será, se eu estiver então como prefeito de Paraguaçu, com o jovem do campo. Porque hoje, o que é forte em Paraguaçu é o café. Nós temos aí também o leite, cereais, a soja está entrando muito forte, mas são, na sua maioria, atividades que são mecanizadas hoje. Então, o jovem, muitas vezes, por não ter esse espaço, ele acaba vindo para a cidade. E a nossa proposta é exatamente levar programas para a atividade rural que diversifiquem a atividade econômica da zona rural. Por exemplo, nós temos já funcionando mais genética, que é a inseminação de gado de leite e gado de corte. Mas nós temos outros 4 projetos que podem ser implantados, que é o nosso ovo, que são galinhas poedeiras, e é uma atividade, então, que pode ser muito bem executada por mulheres e por jovens. Uma atividade, então, que é uma atividade rentável na atividade rural. Porque geralmente na zona rural quem trabalha é o homem, a mulher não tem muito serviço, e o jovem, o menino, o homem também, já
trator, e entre outros. E a parte feminina fica dentro de casa. Então, isso seria uma oportunidade para as mães, tá? Se gerando dinheiro delas, ficando cada vez mais independente, e para as meninas também. Exatamente. Esse seria exatamente o foco. E então, né, o Mais Genética, o nosso ovo, tem o nosso mel, que é um projeto de apicultura. Né, hoje, para a gente fazer uma comparação, um enxame de abelha normal, né, comum que a gente encontra, ele produz 5 litros de mel por ano. Esse programa, com as abelhas, né, com uma tecnologia, com uma genética avançada, ele produz 25 litros de mel por ano. É uma média muito superior. Então, é uma outra fonte de renda. O nosso peixe, o programa oferece para o produtor rural os alevinos, então é uma outra fonte de renda. E o suíno, Mais Genética suíno, que é a inseminação então também de porcas, né, de suínos, para poder então aumentar e diversificar a atividade rural. São caminhos, Diego, como você até colocou, não só para o jovem, mas para a mulher também. Né? E através dessas produções, nós podemos criar uma rede de aquisição desses produtos através do município, para ofertar isso na alimentação escolar, das escolas municipais. Então, você cria toda uma cadeia, né, de produção, de atividade, de estímulo à atividade rural e também de aquisição da parte desses produtos. Então, você acaba realmente gerando essa economia no campo. Não só o campo, começa no campo, exato, mas vai atingir a população quase toda, que é a parte da escola. Sim, ele vai impactar diretamente. Hoje, por exemplo, a aquisição de ovo é feita de empresas, né, de fora do município. E aí, quando a gente passa, então, a ter uma produção local e você faz a aquisição, o dinheiro passa a circular dentro do município. Vai fazer academia. Muito ovo. Sobre aquele seu projeto parecido com o Jovem Aprendiz, ele inclui deficientes, inclui jovens, talvez, assim, capacitados de... Tá deixando um currículo, por exemplo, numa empresa convencional e tudo mais, incluem essas pessoas? Sim. Hoje a própria legislação já estabelece que a empresa, a partir de um certo número de funcionários, ela tem que ter, então, uma pessoa, uma vaga reservada para a pessoa com deficiência. Sim. Mas a gente cai na mesma questão do jovem quando está procurando o primeiro emprego. Né? Você ter a pessoa com deficiência e ele chegar para a empresa, mesmo que a empresa necessite de contratar aquela mão de obra, mas a pessoa não ter a qualificação. Então, essa formação profissional, ela inclui também os deficientes. E realmente é a preocupação que a gente tem que ter e o cuidado, né? Porque são pessoas que estão também de forma como qualquer outra, aptas a entrarem no mercado de trabalho, porém precisam de qualificação profissional como, né, qualquer outra pessoa. E as empresas já têm, dependendo do seu número, essa cota para ser preenchida. Então, esses cursos de formação, ele também atenderia as pessoas com deficiência também. Né? Me mandaram uma pergunta também, a pessoa pediu para não se identificar, sobre o Horto Florestal, que teve um investimento muito grande para ser construído e hoje encontra-se em mau estado, né? Se você tem projetos para revitalização do ambiente. Uhum. Débora, o Horto Florestal, né, eu acredito que para toda a população de Paraguaçu, é algo que ficou e é muito marcante. Né? Nós tínhamos ali realmente várias atividades, né, que aconteciam e a proposta é realmente revitalizarmos o horto, só que não basta só revitalizarmos, nós temos que levar a comunidade para dentro do horto. Nós temos que ocupar aquele espaço. E ocupar aquele espaço, na minha visão e na nossa proposta, é levar alguma secretaria para funcionar dentro do horto municipal e implantar, né, os escoteiros em Paraguaçu. E os escoteiros, as atividades aconteceriam dentro do horto municipal. A partir do momento que a gente tem atividades, que a comunidade está dentro do horto, aquele espaço, então, ele passa a ter vida realmente e ser ocupado pela comunidade. É fato, ele precisa ser revitalizado, né? Muitos alambrados hoje estão estourados, né, arrombados, e então nós precisamos levar atividades para dentro do horto. Até mesmo quando a gente pensa nisso, nós temos lá no horto quadra, a pista de skate, se não me engano parece que tem um campo de areia também, né? Então, quantas atividades esportivas,
recreativas e culturais nós podemos trabalhar dentro do horto. Então, Campeonatos, né? sim, né, campeonatos, e tudo isso é a comunidade com opções de lazer, né, ocupando espaço, e até mesmo nesses campeonatos ou atividades culturais, turismo, né, quando a gente estabelece realmente um calendário efetivo de ações, né, e de atividades dentro daquele espaço. Então, essa é a proposta. E aí, não só para o horto, né, hoje o horto municipal, lá no bairro da Bomba, mas nós temos já 2 áreas que já são demarcadas como horto em Paraguaçu, que um é ali próximo ao Distrito Industrial, né, no fundo do Distrito Industrial, ele já é demarcado, já tem toda a regulamentação, nós precisamos então dar vida para ele também, e lá na Colina São Marcos, próximo ao lixo reciclável, tem uma área que é também possível de ser estabelecido e criado ali um horto municipal. Né? Pista de caminhada, quiosques, bancos. Aquele ali perto do Distrito Industrial que você disse, eu acho que é o buracão ali, né, gente? Sim. Isso. É um perigo. Eu moro na última rua da Vila Samanta e todos os dias à noite que eu termino as minhas atividades de aula, de dança, eu tenho que passar por ali e está completamente abandonado, está mal cheiroso. Iluminação também. Iluminação não está tendo. Tem eu não sei se é um ribeirão, o que é, um córrego bem em frente ali, que foi a última chuva que deu, arregaçou com aquela parte que cercava ele e ficou por isso. E todo mundo que passa ali fala e comenta, e é muito vergonhoso, gente. Eu sinto vergonha, de verdade. E um local que poderia ser uma opção de lazer tão boa e tão rica, acaba sendo um local perigoso, né? Sim. E não é de hoje que a gente vê placas ali anunciando projetos, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Assim, 10 anos mais ou menos, que aquilo ali tá para ser alguma coisa e nunca é. Sim. Nunca é. É um risco, é sempre um perigo, todo mundo que passa ali. Ninguém gosta de passar ali. Sim. Chega uma certa hora da noite que, assim, é recomendado pelas mães ninguém passar ali mais. Então, assim, trazendo uma coisa para ali seria bem legal mesmo. Mirella, e até quando você coloca essa questão do cuidado, a proposta também, né, que nós podemos estabelecer é justamente de parceria com empresas, e em Machado, por exemplo, existe, as empresas adotam uma área verde do município. Ela adota uma praça, ela adota um horto. Então, são projetos realmente que a gente tem que trazer experiências de outros municípios. Por que não estabelecer, então, que o horto ali então, no fundo do Distrito Industrial, que é esse que você está falando, indo para a Vila Samanta, seja dotado por uma empresa ou mais de uma empresa e ela se torne responsável pela conservação e pela estruturação do local. A mesma coisa com os outros espaços verdes do município, né? Mas aí citando então o horto, pode ser uma ideia. Eu tenho falado todo dia que a minha proposta, né, e eu sempre trabalhei dessa forma, é ouvir as pessoas. Então, quando você coloca essa realidade e você então vivencia isso diariamente, é a partir do momento que a gente ouve uma realidade do morador, da pessoa que convive com a realidade, é que a gente pode tomar uma decisão e buscar projetos e parcerias para executar realmente. Né? Então, essas seriam as ideias, não só em relação ao horto municipal já estabelecido hoje, mas em relação a essas outras 2 áreas que nós temos em Paraguaçu. Aí, quando você falou sobre empresas, né, às vezes disponibilizar o espaço para empresas, reconstruir, né, revitalizar, seria mais ou menos um caso de privatização? Não, não é privatização, é parceria. Ah, tá. Você concede o espaço para que a empresa seja a madrinha daquele local. Como se fosse uma ONG. Como se fosse uma ONG. Né? Então, por exemplo, Machado, cada praça da cidade, uma empresa é responsável. Todo paisagismo, toda manutenção, ela que é a responsável por aquela área. E ali ela coloca a placa, né? Empresa responsável, porque aí você faz então um trabalho de responsabilidade socioambiental também da empresa. Não é privatização. Seria realmente um apadrinhamento do espaço público e para a empresa o trabalho de responsabilidade socioambiental também. Certo. Tá? Porque sendo um apadrinhamento, eles não poderiam cobrar a entrada, não é? Isso. Se fosse uma privatização, eles poderiam cobrar a entrada e transformar aquilo em mais um comércio.
Exato. E aí a proposta exatamente seria do apadrinhamento. Uhum. Né? E experiências que já funcionam em outros municípios. Né? Então eu acredito que nessas questões, e como eu coloquei no início, exatamente é o ouvir, é o diálogo, né? E quando você coloca essa realidade, é exatamente isso então que a gente tem que ter a preocupação. O que está bom, nós temos que melhorar. O que porventura não está, nós temos que rever. Né? E a partir disso que a gente consegue então construir e avançar cada vez mais. Certo? Certo. Pessoal, mais uma vez, vamos curtir, compartilhar, que a conversa está ficando cada vez mais gostosa aqui, muito legal, várias pessoas acessando, então, participando dessa nossa live com os jovens, né? E aqui, então, independente de qualquer coisa, são demandas, são curiosidades, né, da juventude de Paraguaçu. E aí? Ó, quem mandou essa pergunta pediu para não ser identificado, mas ó, temos visto obras sendo iniciadas, mas não sendo totalmente executadas, paradas no meio do processo de construção ou modificadas, como por exemplo o trevo do Zé Geraldo. Isso é desperdício de dinheiro público. Você acredita que isso acontece aqui em Paraguaçu por falta de uma equipe qualificada com especializações na parte de obras de planejamento urbano? E o que seria feito para mudar isso? Diego, não só a questão dessa obra, ali realmente eu acho que está acontecendo uma readequação do trânsito, né? Com a experiência então de mão única da rua que chega, que é a rua do Velório, então, e a rua que sai, que é a rua da Praça Aguinaldo Salles. Talvez foi percebida a necessidade de ter aquele retorno ali próximo à sorveteria do Zé Geraldo. Agora, em relação a obras públicas, eu tenho falado muito também que nós temos que estabelecer em Paraguaçu um planejamento urbano. Né? Então, um planejamento urbano que nos garanta as obras para 20 anos, 30 anos. Né? Nós não temos que pensar obra para solucionar o problema de imediato. Nós temos que pensar, então, em planejamento. Cresce, depois se faz uma coisa para agora, lá na frente vai precisar gastar mais. Exatamente. E é diferente quando a gente pensa no dinheiro de uma empresa privada, se ela dá lucro ou prejuízo, né, é da pessoa. Agora, prefeitura realmente já não dá lucro, mas se der prejuízo, que é com a má aplicação do dinheiro público, o prejuízo é de todos nós. Sim, com Né? Então, eu penso que nós temos que ter planejamento urbano. E o planejamento urbano pensando realmente para além. Né? Essa é a minha concepção. Certo. Tem uma outra pergunta que liga nessa, mas pode. Tá. Eu estava ouvindo você dizendo que a sua intenção mesmo é escutar as pessoas. E eu queria saber de você se dentro do seu mandato você tem alguma proposta para ouvir os jovens, para incluir os jovens na política. Como se fosse um plano diretor. Sim. Tem uma Teve pergunta na escola. Surgiu uma pergunta se vai ter vaga na política também, dentro da prefeitura, cargos para jovens. Sim. Eu sempre trabalhei de forma coletiva. Eu acho que até pelo fato de ter gêmeos, né, eu sempre falei muito, tudo que eu falo nosso. É de natureza. É de natureza. duplamente. É tudo duplo, né? E aí quando eu penso, e eu vivi muito isso na minha fase de adolescente, de jovem, participando de grupos de jovens, né? Dos grupos de adolescentes. Então, é um fato que, quando nós trabalhamos de forma coletiva, o resultado alcançado, ele é mais rápido, né? Porque então nós temos um diálogo estabelecido. E aí quando eu penso em juventude, quando eu penso nos jovens serem ouvidos, eu penso em um conselho de jovens, para pensar então as ações para a juventude. Porque se eu sou prefeito, eu sou jovem, eu tenho 36 anos, né? O mais velho de vocês aqui é a Débora, que tem 21. 22, a Miriam tem 22. Né? Então, assim, eu sou jovem também, eu tenho 36 anos. Né? A minha fase de juventude, ela, né, tá recente. Eu acho que são realmente as ações, né, os trabalhos que a gente estabelece, né, e todos vocês também hoje
nas suas ações, nas suas atividades cotidianas, é que diz respeito muito àquilo que a gente faz. E quando eu penso, então, em jovens, eu penso em um conselho de jovens. Nada melhor do que o jovem para ouvir o jovem. E o jovem para indicar o que é necessidade naquele momento. Exatamente. A gente só sabe o que a gente precisa quando a gente está dentro. Exato. Por exemplo, uma pessoa da área da saúde sabe o que precisa na área da saúde. Jovem sabe o que precisa na juventude, sabe o que precisa em Paraguaçu. Sabe porque a gente está à noite, a gente está sozinho, a gente sai andando por Paraguaçu, a gente vê o que precisa. Sim. É exatamente isso que a gente tem que levar, né? Não é demagogia nenhuma, né? Dizer que nós temos que ouvir, né? Seja os jovens, seja o idoso, a criança, nós temos que ouvir todos, né? E a proposta realmente seria essa, de um conselho de jovens para participar da administração. Eu já falei, né, em algum outro momento, que a proposta também é de ter um conselho participativo na administração municipal. Então, se nós temos um conselho jovem, norteando, então, falando o que é a demanda para a juventude, esse conselho pode ter um representante no conselho participativo. Esse conselho participativo nortear as ações do prefeito municipal, do executivo. Então, se estiver então como prefeito, e eu tenho um conselho participativo junto comigo, né, um conselho voluntário participativo, as minhas ações podem ser muito mais efetivas. Porque então, são pessoas de diferentes setores da sociedade, da comunidade, que vão então nos auxiliar, nos orientar realmente na aplicação do dinheiro público. Eu acho essa uma proposta excelente, porque é realmente o que a gente está precisando. Só que uma coisa que eu acho que precisa reforçar muito é a divulgação disso. Isso precisa chegar em todas as pessoas, entendeu? E de alguma forma precisa chegar em todos os bairros de Paraguaçu para todas as pessoas terem acesso à informação, saberem que há esse conselho, para quem quiser participar, ter a oportunidade também. Sim. Isso que é legal, gente, o diálogo, né? E aí ele vai sendo construtivo. Uma outra proposta que nós apresentamos é o gabinete itinerante. O prefeito, uma vez por semana, ele não está dentro da prefeitura, ele está no bairro, ouvindo a demanda da população, a partir do bairro. E o outro projeto é o Café com o Prefeito. Nós estamos na era digital, né? Não tem como a gente pensar em não estabelecer comunicação com as pessoas. Então, se nós criamos, né, o programa todo sábado de manhã do Café com o Prefeito, nós levamos a informação para a população. O que foi feito, o que vai ser feito, o que deixou de ser feito e por qual motivo. O que está sendo feito. Né? É informação. Hoje, né, nas redes sociais, então, como o Diego colocou, está ali diretamente no Instagram. Vocês também, né, são ferramentas que vocês estão diretamente ligados no Instagram. E até a gente ainda deu risada do Diego falando da questão que o Facebook, por exemplo, é uma ferramenta que ele não utiliza tanto mais, né, mas e vocês também é a mesma coisa. Mas é o Instagram, para mim... A gente usa de vez em quando. De vez em quando, né? Mas o Instagram... Dá uma moral. A gente dá uma moral pro Facebook também. Mas é uma ferramenta mais... Mas o Instagram é muito abrangente. Sim. Hoje é a maior ferramenta de divulgação de trabalho, é o Instagram, é uma certeza de que vai chegar na maioria das pessoas. E às vezes o Instagram sai um pouco do querer mostrar a sua vida, mas monte sua empresa. Cresça na internet. Exato. E por que o serviço público, né, a prefeitura municipal não pode usar essas ferramentas também? Vamos utilizar, né? Tem um canal direto ali no Instagram, um canal direto no Facebook, exatamente para no YouTube. Chama o Diego que ele te ajuda a virar blogueiro. E essa é uma das formas de modernizar a política da nossa cidade também. Sim, e eu acho que é isso que nós temos que levar. Né? Como eu falei para vocês, eu sou jovem, tenho 36 anos. Então, se eu estiver como prefeito, nada mais prudente, né, e decente de utilizar de ferramentas que a população hoje utiliza. Né? É o canal de comunicação. Acho que Paraguaçu tem tudo para ser uma cidade assim, extremamente para frente tecnologicamente, sabe? Sim.
E quando a gente amplia a nossa divulgação pelas redes sociais, a gente também atrai turistas. Porque as pessoas vão conhecer a nossa cidade, vão sentir vontade de vir para cá conhecer. Sim. Quantas riquezas nós temos em Paraguaçu, né? Algumas festas tradicionais, festa do Marolo, Expoac, Carnaval, e nós temos que resgatar tudo isso. Mas quantas opções de turismo, né, nós temos a opção realmente de mostrar para as pessoas que nós temos em Paraguaçu. Isso, então, realmente é o uso das redes sociais, né? E aí, lembrando que nós estamos nas redes sociais, estamos agora na campanha também, né, no Facebook, no Instagram, né, os nossos vídeos, todos divulgados no YouTube também. É uma campanha realmente, e esse ano é uma campanha atípica, não só pelo fato da pandemia, mas exatamente também pelo uso das redes sociais. Né? Então, realmente, é o que a gente tem trabalhado muito. Certo. Vamos entrar na arte, então, que eu acho que está todo mundo ansioso. É a minha área. Então, você comentou da festa do Marolo. Eu acho assim, é a festa da cidade e tem que continuar sendo. Sim. Por anos e anos. Mas é a única data do ano em que vários artistas super talentosos têm a oportunidade de mostrar seu trabalho aqui. A única. A gente apresenta na festa do Marolo e a gente espera ansiosamente a festa do Marolo do ano que vem para estar mostrando o trabalho, para estar vendo o teatro, para estar vendo a dança das pessoas, para estar vendo os músicos que tem aqui. E assim, falta mais. Eu queria muito assim um carinho mais especial para essa parte, porque tem muita coisa aqui, Paulinho. Eu acho tem que muito talento aqui. Todos esperam o ano inteiro para ver, para poder ir. Exatamente assim, a única, sabe? É muito boa, ela abrange tudo, são lindos dias, mas poderiam ter mais eventos que promovessem essa oportunidade para os artistas daqui. E incentivo também. Exato. Pegando, né, essa sua fala, Adriana, nós temos a proposta de estabelecer o calendário de atividades culturais em Paraguaçu. Esse calendário, ele pegaria, lógico, Festa do Marolo, Expoac, Carnaval, mas outros eventos também. Nós já temos também em Paraguaçu o evento de carros antigos, né, que acontece, isso pensando no turismo como um todo. E aí, quando eu penso a questão das atividades culturais, eu penso primeiro em uma lei de incentivo à cultura e ao esporte. Uma lei municipal de incentivo. Por quê? Se nós estabelecermos, então, uma lei de incentivo, você, por exemplo, como artista, né, como professora de uma determinada atividade, você pode muito bem, então, montar um projeto e esse projeto é apresentado para uma comissão do município. Se aprovado, você vai captar recurso com alguma empresa. E o seu projeto, então, você vai ter que ter estabelecido nele. Por exemplo, para esse valor, eu vou me comprometer, então, a fazer 10 apresentações ao longo do ano no Teatro Municipal. E isso são para as atividades, seja de dança, os grupos musicais, os grupos folclóricos. Então, nós criamos, então, uma rede completa de atividades, de estímulo, e aí o profissional é valorizado, e a atividade cultural também passa a se movimentar. Como eu falei, eu venho de uma realidade de Poços de Caldas, por exemplo, que isso é muito vivo. Né? Você pega, por exemplo, o teatro, né, o museu, o Teatro da Urca, em Poços de Caldas, que é um espaço fantástico, que tem vários eventos, né, que os grupos se apresentam, mas você tem a praça pública também, que esses mesmos grupos se apresentam em praça pública. Né? Então, como eu disse, em relação a Machado, em relação a adotar, a apadrinhar uma praça, né, uma área verde, nós podemos muito bem ter em Paraguaçu uma lei de incentivo à cultura e esses grupos, essas atividades, serem executadas em praça pública, no nosso teatro, as atividades, por exemplo, serem desenvolvidas dentro de uma escola municipal. Então, eu ia falar, começar nas escolas. Exato. Quando a gente tem incentivo desde pequeno, a gente cresce muito mais rápido quando Exato. a gente é Eu incentivado. já tive a oportunidade de fazer alguns projetos, né, nas escolas,
E assim, é muito talento que tem. E se, Sim. assim, o meu sonho, acho que da minha vida inteira, é a dança ser implantada como uma disciplina mesmo nas escolas, porque os benefícios são cientificamente comprovados da dança, sabe? Sim. É um sonho. Então, como você está falando, é um sonho meu também, que realmente, né, se eu estiver como prefeito, nós possamos realmente implantar isso. Porque é algo que a gente vê que valoriza, né, valoriza a criança, valoriza o artista, valoriza a escola e a cidade. Exato. E a expressão. A expressão, Cada né? pessoa. Quando você pega, por exemplo, hoje, né, independente de pandemia, mas você pega o nosso coreto, por exemplo, por que não ali uma apresentação de um grupo folclórico, de um grupo de dança, e os nossos, né, um grupo de teatro, e os nossos idosos, né, também poderem vivenciar essa experiência inovadora, não só as crianças, os jovens, mas também os idosos, né? E a gente passa a movimentar toda a comunidade. Então, é um sonho? Mas é possível de ser feito, né, de ser realizado. E principalmente, quando a gente pensa, né, e diz para vocês, as empresas poderem fazer a responsabilidade socioambiental dela, essa proposta do projeto de lei, né, da Lei de Incentivo à Cultura e ao Esporte, é uma possibilidade também das empresas terem a responsabilidade social dela. Então, ao invés dela pagar X de imposto, ela paga Y, porque a outra parte ela vai patrocinar o projeto. É possível. Existem realidades, né, e muito próximas da gente. Realmente é a expressão cultural sendo valorizada no município. E quantos artistas, né, e aí vocês sabem muito mais do que eu, que nós temos em Paraguaçu. E assim, sendo uma lei municipal, é algo comum, é algo para todas as pessoas. Então, todas as pessoas vão ter acesso, todas as pessoas vão poder estar lá dentro. E a arte ensina a gente a expressar. E a expressão faz a gente enxergar as nossas necessidades e lutar por elas. Nós estamos aqui dizendo as nossas dúvidas, expressando para você as nossas necessidades como jovens, graças à arte. Porque a gente aprendeu a colocar os nossos sentimentos, os nossos direitos e as nossas necessidades para fora. Mostrar, falar, dar opinião. Eu falo que tem uma frase que eu levo comigo: a arte é a expressão sem culpa através da autoexpressão. Então, se você bota para fora como um natural. Sim. Você não força, você não tem receio, é uma coisa igual você falar um oi, você se impor, mostrar tratamento. Isso talvez sendo implantado desde cedo nas escolas, Exatamente. com as crianças, entendeu? Isso, por exemplo, a dança. Tudo que eu falar vai ser em relação à dança, mas assim, pode ser, né, englobado em muitos. E assim, você poder crescer, criar uma criança na arte, sabe? Começar do zero e acompanhar ela até o ensino médio, por exemplo. Sim. As chances de saírem artistas fantásticos Pessoas daqui melhores são absurdas. E assim, a arte tá na gente desde que a gente é criança. Só não é Porque trabalhado. bebê, quando começa a falar as primeiras palavras, eles também começam a cantar. Eles começam lá, ou começam a balançar o corpinho para dançar. Então, assim, a necessidade de se expressar com o corpo, com os sentimentos, é desde criança, é natural da gente. Então, a arte está em todo mundo. Algumas só se dão mais. E aí, como vocês estão dizendo, né, o nosso teatro, né, que fantástico que É um ele dos é. mais lindos que eu já Exatamente. dancei. E Eu sou olha que eu já apaixonada. dancei em muitas cidades. É um dos mais bonitos. E aí, quando você pega e você estabelece um calendário de atividades, e aí realmente então a gente passa a ter atividades que não só essas apresentações na Festa do Marolo, como você disse, se apresenta na Festa do Marolo e se apresenta na Festa do Marolo, dali um ano novamente. Passa um ano, você Passa um terminou ali, ano que vem, então Ano vem que de vem, novo. então, já vamos Parece, a começar. gente começa o ano, faz uma hora, passou, acabou o ano. Exatamente. E aí, por que Culturalmente. não? E aí, Parece que a gente tem visibilidade, parece que a gente presta uma vez no ano. Mas não é por conta, tipo, não é que a prefeitura. É um erro no total. Social. Mas só que, nossa, a gente tá ali, a gente tá pronto pra sempre, né? Pra mais, A né? gente está pro ano. pronto para um evento Claro. toda semana. Exatamente. Entendeu? É isso, Exatamente. Levando em consideração que a arte, a expressão, se expressar uma vez no ano só é muito pouco. Pra tanta coisa que a gente sente. Que a gente sabe, que a gente quer mostrar, que a gente talvez queira
passar. Que a gente estudou, porque arte também é estudar. Sim, e é exatamente isso que a gente tem que fortalecer, né? É exatamente dar voz e vez às expressões culturais, né? É uma forma de expressão maravilhosa, é uma forma de comunicação, né? O jovem, muitas vezes, ele tem talvez o fato de não se expressar verbalmente, mas com o corpo, né? Com as atividades culturais, é uma forma muito forte de expressar, né? Então, ele conversa com as pessoas, com a comunidade, através da expressão Então, corporal. se o intuito é ter jovens na política e participando de tudo da cidade, que esses jovens sejam saudáveis mentalmente, expressivamente e Sim. tudo mais, né? E é realmente o que a gente tem que fazer, né? E é o meu desejo, né? Realmente a gente fortalecer e realmente colocar para funcionar, né, esse sonho, né, de ter uma atividade cultural forte em Paraguaçu, né? Como eu disse, o nosso teatro está ali, as atividades que nele são executadas. Muito né? pouco executado. Pouco Teatro executado. muito pouco usado. Sim, então, e aí até dentro disso eu pegaria até o gancho das bandas de música, né, em Paraguaçu, né? Historicamente a gente tinha as bandas em Paraguaçu, né? Por que não resgatar essas bandas também? Gente, antigamente Paraguaçu tinha garota avião. Tinha muita Era coisa. a- Mas amigas assim, da são cidade. histórias que a gente ouve dos nossos pais. Exato. Que a gente nunca teve a oportunidade de ver carnaval, por exemplo. Diziam que o carnaval daqui Era o pessoal vinha de muito longe pro carnaval daqui. Meu sonho. E foi assim, descer na minha até praça. onde eu conheço de carnaval aqui, não é tudo isso não. Não. Deixa eu desejar um pouquinho. Deixa a desejar. A gente Vai vai pro o quê? alto. Vai pra fora. É. Exato. Os jovens daqui vão pra fora. Sim. E a economia de Paraguaçu perde. Deixa de funcionar. O carnaval, por exemplo, nós temos o resgate dos blocos de carnaval. Nossa. O nosso carnaval não é um carnaval tipicamente de grandes trios elétricos. É um carnaval de rua, né? De blocos de carnaval. Exato. É muito melhor, tá? Todo mundo ali, ó. Ele não, é muito lindo o carnaval. Da agora, Bahia, saudade, demais, existe, Mas o nosso carnaval é um carnaval de praça, né? Eu acho que teve até um momento que foi tentado levar o carnaval lá para a Expoap, por exemplo, que não deu certo, Não, né? Lá não. para o parque de exposição. E não deu certo, porque as pessoas querem o carnaval na praça, né? Claro, gente. E esse é Ficar o na resgate. avenida lá embaixo e lá em cima, na rua, os Sim. blocos. E é isso que nós temos que resgatar Pra realmente. sair de cadeira de rodas, né? Tá. É tudo Tanto gostoso, sambar. todo mundo É. junto. Sim. É tudo indo junto, é energia. É. E o canto que é gostoso isso, né? Então é isso que a gente tem que realmente resgatar, né? Isso é importante, né? E aí, gente? Não fez, não foi? Não, foi a Mirella, você foi o último. Não, não fez, não foi. Uai, posso fazer, recebemos uma pergunta aqui. Ó. Eles perguntaram sobre a Expoap. Eles perguntam, eu acho que é a festa que, depois da festa do Marolo, aí vem a segunda mais Expoap em aguardada, agosto. sim. Então, eles perguntaram sobre a Expoap, assim, se acha que vai ter um dinheiro, né, para isso, para fazer uma Expoap melhor, com mais segurança. Engloba, tipo, aniversário da Sim. cidade, Sim. né? O Aniversário. evento, o aniversário da cidade. Isso. O AP é... O aniversário Sim. é o nome. O que eu apresentei de proposta para a Expoap realmente é o resgate da Expoap, o resgate da exposição. Porque a nossa Expoap ela virou só o show à noite. Só o show. E nós temos condições de resgatar realmente a exposição de animais, a exposição de máquinas, colocar durante o dia provas de cavalo, provas de marcha. Porque se é então uma data festiva, que é o aniversário da cidade, nós temos então que ter uma estrutura para levar a família lá para dentro também. E levar a família não é só o show à noite, são atividades que façam, né, ofereçam a oportunidade para que as famílias estejam ali. Uma feira agropecuária, uma feira de animais, uma feira de máquinas, provas de marcha e à noite show. Show de artista consagrado? Sim. Mas por que também não oportunizar artistas da terra? Né? As apresentações
culturais ali, né, antes, né, a apresentação principal, é mais um momento então, não só da Festa do Marô, mas mais uma oportunidade para as apresentações culturais. Os artistas da cidade. Antigamente tinham apresentações de dança na Expoap, né? Sim. Mas há muito Era tempo no palco atrás. de cima, Era no não palco era? de cima, mas todo mundo que quisesse dançar era só se inscrever, nunca mais. Sim. Ficou o show mesmo, igual você disse, é o show. Então eu acho que da mesma forma que é o resgate do carnaval, é o resgate da Expoap, realmente do termo Expoap. E aí quando você fala de dinheiro, Débora, a Expoap, né, nós temos verbas que vêm para a cultura, né, e para o lazer, que podem ser empregadas, como são empregadas muitos anos, na festividade, e buscar realmente parcerias. Talvez repensar o modelo, né, porque então em alguns anos a festa é vendida, em outros anos a festa é feita pelo município, mas ouvir realmente e trazer um modelo que seja adequado, né, o máximo possível à nossa realidade, né, com barraqueiros talvez da cidade, né, então nós temos que pensar isso E junto. estabelecer um padrão dessa Sim. festa, né? Porque cada ano ela está cada vez mais modificada Exato. em termos dessas E assim, coisas. quanto mais a gente conseguir trazer Exatamente. as pessoas da nossa terra para esse evento, que gera tanto economicamente, Sim. a economia de Paraguaçu cresce. Cresce. Todo mundo sai ganhando. Todo Ganha. mundo está ganhando. Porque quando você leva, então, como você está falando, as apresentações de artistas da terra para essa festividade, a família vai. A família vai. E aí também tem a questão, né, que muitas pessoas acharam ruim de outros anos, a questão do ingresso, às vezes, ser caro para a população, Muito sabe? caro, Muitas gente. pessoas não conseguem ir, vai no dia só que não paga. E é a festa mais esperada, né? É o Sim. aniversário da É nossa o cidade. aniversário da nossa cidade, muita gente não tem acesso porque o valor do ingresso é inviável. Porque o show é altíssimo, e é mesmo. A gente sabe que é caro Sim. contratar cantor que tá no auge, mas assim, tem que estar acessível pra gente Sim. também. É pra gente E- isso. Sim. Até como você está colocando, eu acho que, né, na nossa cabeça existe uma mística, né, da Expoap. Nossa, a Expoap, aniversário da cidade. E aí quando vai chegando perto, você vai percebendo o formato que ela vai se dar, você já vai um pouco meio que desmotivando. Claro. Né? Então, realmente, essa é uma discussão. Então, como eu falei para vocês, nós temos que ouvir as pessoas. Realmente, então, é ouvir qual é o melhor formato a se pensar. Mas o que eu acredito realmente é o resgate, né, das exposições, realmente, para que a família O possa... pessoal falava festa exposição de Paraguaçu. O povo mais antigo falava Aham. que é exposição. Não tem exposição de nada. Exposição. Lá a exposição um se expondo pro outro. As pessoas. É exposição de gente, porque uma festa de exposição não existe. Não, é verdade. Exposição de roupa também. eu É digo, né? exposição de looks. Porque nós, eu tô falando que eu também sou igual quem tá vendo aí, também vou lá, não quero andar mal arrumado, um se expõe pro outro. Não existe o negócio de exposição de animais. Eu não sei se Eu você... tô- Máquina agrícola. Não, então, isso que eu ia perguntar. Era da minha Não, época. não, A gente que é muito novo, Exposição. mas não é da minha época. Essa não é Exposição de máquina, de animais, isso é uma novidade pra mim. Então, você Para vê. todos. Né, então, eu estou falando aqui que você, que é a mais velha entre vocês quatro, 22 anos, não presenciou. Não. Né? Eu sou jovem também, tá? Falei pra vocês, Mas vocês ele jovens, presenciou. mas eu presenciei. Sim. Né? Quando tinha as exposições de animais, lá embaixo, onde normalmente fica o parquinho, né? Ali era né? não, aonde fica lá embaixo. Né? E elefante, não vinha? No elefante eu não lembro. Eu lembro assim, os Eu lembro da cavalos. minha mãe falando uma vez que ela já viu. Tá vendo? Então assim, cavalo, vaca, animais de competição mesmo, cavalos maravilhosos sendo ali colocados para a população ver realmente, né, máquinas expostas e tal. Então, isso, gente, é nostálgico. Sim. Né? E aí é gostoso quando vocês, por exemplo, vocês quatro colocam, que vocês não lembram, não presenciaram Ah, isso. eu acho muito triste não existir, mas eu fico feliz por não ter pego essa época. Significa que talvez somos Ah, nós. Sim, Bem novinho. mas Eu vou esperar a próxima leva de exposição, aí eu falo, eu participei. Aí já é Vou exposição fazer moderna. questão de tirar uma foto com boi e numa máquina. E postar e marcar o valor. Hashtag eu fui. Eu vivenciei. Palito na boca que mordendo.
só o nome, né? Da Bruna Araújo. Caso seja eleito, qual a primeira atitude que esteja em mente para ser feita? A primeira. A primeira, A primeira. reorganizar todo o funcionamento da administração municipal, enquanto planejamento. Eu sou professor universitário, trabalho a todo tempo com planejamento estratégico. Então, o primeiro passo é a Prefeitura Municipal ter um planejamento. Porque, como eu disse, num primeiro momento aqui, se uma empresa hoje ela tem um planejamento estratégico, ela sabe aonde ela quer chegar, nós temos que ter na administração pública também. Temos que ter um planejamento estratégico definido do que nós queremos para a população. E isso passa, então, a primeira coisa, sentar e ter o planejamento estratégico, a construção do planejamento estratégico da prefeitura. O primeiro plano é planejar. Né? Planejar. O primeiro plano é planejar. E aí, como eu disse, a questão do conselho participativo é estabelecer o conselho participativo, como citei, ter um conselho jovem, participando desse conselho participativo, fazendo parte do planejamento estratégico da administração pública municipal. A partir do planejamento, nós vamos ter as diretrizes de como começar o trabalho. Mas a primeira coisa é planejar. Não tem como falar, vamos fazer obra, vamos fazer saúde, habitação, educação. Não. Planejar. Respondido, Bruna. Exatamente. Respondido. Paulinho, olha, tem uma pergunta muito boa aqui, vamos ver se o pessoal vai achar. 52% da nossa economia vem do agronegócio e os outros 48% vem das indústrias têxteis por parte de confecções internas, que é o que move aqui para Iguaçu. Percebe-se que a prefeitura vem doando lotes, espaço para aumentar cada vez mais a cooperativa, que fui focando na parte de indústria lá. Só que a cooperativa já é uma indústria consolidada internacionalmente. Então, assim, na questão financeira, ela é forte, não precisaria, talvez, dessas doações. Cadê onde eu parei? O que nos faz pensar que os outros 48% do grupo de pequenos empresários, pequenos entre aspas, está sendo, de certa forma, esquecido ou talvez menos incentivado. A questão é, como você pretende mudar isso e o que vai ser feito focando nos pequenos empresários? Tá. O nome da pessoa, não? O Júnior perguntou. Júnior. Júnior. Ô Júnior, então, respondendo para você e para todas as outras pessoas que estão aí nos assistindo, só lembrando, compartilhem, gente. Vamos compartilhar o link, Tá ficando muito legal cada hora mais aqui. Essa questão da cooperativa, eu sou associado, sou cooperado, sou produtor rural, sou cooperado, da mesma forma que o Zé Maria também é cooperado. Por isso nós temos essa informação, da mesma forma que os outros quase 800 cooperados também têm. A cooperativa teve realmente a concessão de alguns terrenos, como outras empresas tiveram. Mas alguns terrenos também a cooperativa comprou. Tá? Então, essa é uma questão. Agora, o estímulo a outras empresas menores. Nós não temos mais em Paraguaçu, no Distrito Industrial, espaço para novas empresas. Nós temos que construir um novo Distrito Industrial em Paraguaçu. Esse é o primeiro ponto. Quem vão ser os prioritários, Quem vai ter preferência nesse empreendimento do novo distrito? Principalmente o segmento de confecção e facção em Paraguaçu, da moda social masculina. Essas empresas, então, elas têm que ter preferência nesse novo distrito industrial. Porque, então... Uma empresa grande, assim, de terno, dá um emprego para muita gente. Sim. Movimenta muito dinheiro. No caso, menor que a cooperativa, mas pequenas e médias empresas na parte de confecção gera emprego para muita família. Mantém muitas casas. Todo mundo sai ganhando novamente. Exatamente. Vai Porque começar a gente lá, pessoas de mas fora, aí vai gerar emprego, que vai gerar mais venda de roupa, de semi-joia, de desenho, de dança, o povo vai lá dançar, tirar sobrancelha. É um ciclo vicioso. Sim. Se você estimula uma coisa, toda a cadeia
é estimulada. E aí, quando a gente pensa nessa questão de um novo distrito, não é simplesmente fazer e jogar a empresa lá. É você dar estrutura para ela realmente poder se estabelecer. E isso, por exemplo, é você fazer uma infraestrutura para que possa realmente receber a empresa, é você oferecer para as empresas desse segmento de facção, confecção e têxtil, qualificação profissional para os funcionários. Facilitar para que ela aumente os empregos, aumente o serviço dela, para que ela melhore para a população. Sim. E dentro dessa ideia, Diego, a nossa proposta é implantar em Paraguaçu o APL, Arranjo Produtivo Local. O que é o APL? É estabelecido através de projeto de lei, né, no estado de Minas Gerais, e você tem que regulamentar também através de lei no município. Você estabelece um trabalho de organização de um setor específico. Por exemplo, então, a moda social masculina, confecção, facção e têxtil. Implantando o APL no município de Paraguaçu, as empresas conseguem acesso a créditos com juros mais baixos, elas têm uma redução da carga tributária e também é oferecido qualificação e formação profissional. Não só para o pessoal da produção, mas para o administrativo, liderança, RH, gerencial. Então você organiza todo o setor. A partir disso, a empresa tem condições de oferecer mais emprego. Como eu falei para vocês, das propostas. Para que a empresa aumente, para que ela cresça. Por exemplo, te dou metade, você entra com outra metade, se ajudar mais um tanto maior. E aí, como eu disse para vocês lá atrás, se nós estimularmos a atividade primária, rural e industrial, movimentou, gerou mais emprego, o dinheiro circulou, movimenta o comércio. Comércio movimenta os serviços, que é o caso, então, de vocês também. Então, é um ciclo realmente de desenvolvimento econômico. Quase uma cadeia alimentar. Exatamente. É uma pirâmide. Não questão de hierarquia, mas uma questão de base. Você estimula e dá sustentação. Né? E a partir disso, sim, você consegue então ter uma maior arrecadação e consegue então fazer. Gasto. Quanto maior a arrecadação, maior vai ser os gastos. Exato. Então, eu ganhando mais, eu vou gastar mais. De certa forma, eu vou ajudar mais pessoas, né? Gastando. Exatamente. Então, esse é o objetivo. Né? Alguém tem mais perguntas? Tem Vou mais? te perguntar uma aqui, eles já estão me cobrando. Matias mandou te perguntar, ó. Oi, Matias! Vários jovens universitários de Paraguaçu dependem do transporte coletivo para se deslocar até as instituições de ensino de outra cidade, geralmente Alpena, Varginha e Machado. Hoje estamos estudando em casa devido à pandemia de Covid-19, mas quando em aula a prefeitura ajuda com o custeio de transporte através do programa Promatec com cerca de R$90 por mês. O problema que vejo é que esse valor representa apenas 35% do valor do transporte e muitos alunos que recebem esse auxílio têm condições financeiras favoráveis ao pagamento do valor integral. Aqui. Sem necessidade do auxílio, recebem o mesmo valor como outros alunos que passam muitas vezes apertado para pagar o restante do valor do transporte, sendo que a grande maioria tem que pagar a mensalidade da universidade. Diante exposto, candidato, qual seria sua política em relação a isso? Haveria uma fiscalização mais coerente para o recebimento do auxílio? O senhor concorda com o valor oferecido? Pensa em alguma outra forma, como por exemplo, acontece em outras cidades das prefeituras utilizarem os ônibus do município que ficam parados durante a noite para transportar esses alunos? Tá. Matias, Matias fez um texto. Uma pinéia aqui sendo geral. Matias, que excelente pergunta. Arrasou, Matias. Foi assim, maravilhosa, completíssima. Falta pra você responder o que tiver. Ô, Matias, a primeira questão. Então, o Promatec. Hoje, realmente, ele é oferecido esse valor aí, mais ou menos, né, de 35%. E esse valor, né, não é irresponsável da parte falar que a gente vai chegar a 100%, 50%. É uma questão de avaliação. E realmente tem que ser feito um estudo socioeconômico da pessoa que faz o pedido do Promatec. Porque então pode ser que tenha pessoas que tenham necessidade de ter um percentual maior e pessoas que tenham a condição então de ter um percentual menor.
eu entendo esse caminho do Promatep como uma avaliação socioeconômica. Como eu disse também, eu sou assistente social e trabalho todo dia com avaliação socioeconômica. Tem que ter mais direito aquelas pessoas realmente que mais precisam, né? Então, nós temos que estabelecer talvez critérios de avaliação socioeconômica para que a pessoa realmente possa ter um auxílio maior ou menor. E a questão dos ônibus do município. Esses ônibus de transporte escolar, eles são destinados ao transporte do ensino municipal. Ele não pode sair do município para fazer o transporte universitário. Então, realmente, ele tem uma função definida. Então, por isso, realmente, que é essa questão de não utilizar o ônibus de transporte do município. Tá certo, Matias? E aí? Eu queria perguntar uma coisa também que para nós jovens é muito importante. A gente, às vezes, sai da escola com uma pressão muito grande para entrar na faculdade, o que vai ser da vida. E, assim, esses cursos que você disse que terão aqui em Paraguaçu são alguns nortes que dão para a gente que serão excelentes. Vai ajudar bastante a gente a entender o que a gente gosta. Mas eu também queria perguntar, tem algum projeto para apoio psicológico? Como eu disse, né, a gente está construindo. Se nós temos um conselho jovem participativo, nós podemos então construir alguma coisa nesse sentido, né, de orientação profissional, de teste, né, psicológico, né, teste vocacional. Teste psicológico não, né, que aí é outro segmento, mas o teste profissional, né, para que a gente possa realmente, através desse conselho jovem, estar dando esse suporte para aqueles jovens que acabou de sair da universidade ou acabou de sair de um curso técnico, né, um teste vocacional, para que a pessoa realmente ele possa ter o maior suporte possível no encontro, né, dessa profissão. Da mesma forma que vários passam por isso hoje, você vai chegar daqui a pouco, né, nessa fase, a Débora está aí fazendo assim, já está nessa fase. Eu passei por isso também. Pior do Brasil. Pior fase. Que é uma fase de decisão, né? Aí eu chutei o balde e falei, também. Então, é uma fase realmente que a gente quer se encontrar, mas não se encontra. Por isso que a gente volta lá na parte da arte, pegando desde pequeno, que aí você já vai crescendo sabendo exatamente aquilo que você quer. Porque hoje eu sei que é uma coisa que eu não quero, é mexer com o incentivo vocacional ele tem que ser tão grande na parte acadêmica, tanto quanto na parte artística. Eu senti muita falta disso, eu fui descobrir que era isso mesmo que eu queria fazer faz muito pouco tempo. E você fica assim, será que é isso? Mas gente, eu tenho que estudar, sabe? Isso é implantado na nossa vida. Nossa, de alguma forma isso tinha que ser equilibrado. E assim, esse apoio psicológico pra gente, pra essa questão, pode ser alguns projetos, por exemplo, uma roda de conversa com um psicólogo, por exemplo, todo sábado. Sim. No coreto. Que for. Tá vendo que ideia legal? Entendeu? Então, talvez assim, nunca alguém pensou nisso, mas vocês então que estão nessa fase, estão verbalizando isso agora. Por que não implantar, procurar um caminho então, de colocar um projeto desse em prática? Quantas pessoas participariam, que talvez tenham o desejo de participar de uma roda de conversa com um profissional psicólogo e não tiveram até esse momento coragem de verbalizar isso? Oportunidade. Então, nós temos que dar ouvido aos jovens. Os jovens têm que se fazer presentes. É uma fase de decisão, que ao mesmo tempo tem a cobrança por se decidir, mas tem o medo, a insegurança em decidir. Sim. Será que é isso que eu quero para a minha vida realmente? Nossa, mas eu preciso tomar um rumo na vida. E aí? Que encruzilhada é essa? Então, realmente, é esse caminho que a gente tem que ouvir para construir. Né? E assim, se caso a vocação dessa pessoa for artística, que ela encontre oportunidades aqui na cidade para ela trabalhar com isso, sabe? É muito importante isso. Com certeza. É a expressão, né, de cada pessoa realmente. Pessoal, o tempo lá vai, né, caminhando. Vamos fazer mais uma pergunta de cada. Se vocês têm mais pergunta, né? E aí, pra gente poder... Tem uma perguntinha polêmica aqui também que mandaram.
Mas aí já não entra muito no quesito Paraguaçu, entra no quesito política do Brasil. Será que eu posso Certo. dizer? Pode. Posso? Como se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção e que papel seu partido tem no combate a esses crimes e aos políticos que os cometem? Tá. A minha posição enquanto cidadão, enquanto candidato, então enquanto político que estou. A corrupção é inadmissível, né? Como eu disse, o dinheiro é público, o dinheiro é de todo mundo. E quando a gente percebe esse movimento de escândalos e mais escândalos, independente do partido, e a gente tem vivenciado isso no Brasil, sigla A, B, C, qualquer sigla tem apresentado em algum momento da história algum escândalo de corrupção. E isso é repudiante, né? E é isso muitas vezes que eu imagino que está fazendo com que o jovem não se interesse por política, né? Como nós estávamos falando anteriormente. Se o jovem está num momento de decisão, né, que ele está ali num conflito de fazer isso ou aquilo ou não fazer, e aí ele percebe um movimento de corrupção, né, mais repúdio e mais resistência à política ele vai ter. Então, realmente, a minha visão, né, o meu posicionamento é de extremo repúdio a isso, e isso em relação a qualquer partido, seja A, B ou C, ou ao meu partido. Né? Estou no PSDB, e se existe fato ou não em relação à corrupção, isso tem que ser combatido, tem que ser punido. Doa a quem doer. Né? É exatamente o exemplo que nós temos que deixar, né? Como eu disse, eu sou jovem também, mas é o exemplo que nós temos que deixar para os jovens, aí mais novos ainda estão vindo. E que as pessoas realmente se interessem por política. Eu disse em uma entrevista esses dias para trás que a frase que eu tenho sobre política: tudo na vida é política, mesmo que a política não seja tudo. O ato que nós estamos promovendo aqui agora é um ato político. Com certeza. Estamos conversando. Falando numa rede mundial, né? Exato. É política. É o nosso uma direito de ir e vir. democracia, né? Sim. O nosso direito de ir e vir, a gente estava conversando sobre isso essa semana. E como é importante votar, né? Exato. E saber em quem você vota. Porque, Sim. assim, política rege tudo. Então, assim, como Thomas Hobbes disse, o homem é o lobo do homem. Exato. Então, assim, você pode tanto colocar um candidato que vai fazer maravilhas, mas você pode tanto colocar um candidato que tira todos os seus direitos. Exatamente. E é esse cuidado, independente de eu ser candidato neste momento, mas aí como cidadão realmente, que a gente tem que avaliar, né? Realmente, quais são os passos que eu quero, e nesse momento nós temos todo o poder nas mãos. Né? Nesse momento, um jovem de 16 anos com um idoso de 99 anos tem na mão o mesmo poder. Com certeza. Né? Exatamente, de exercer o seu direito de votar, de analisar realmente propostas, projetos, o que eu quero para a minha cidade, o que eu quero para o meu país. É através do voto que a gente tem isso. Né? E aí a importância realmente dos jovens, dos idosos, né, de todo o eleitor, votar realmente consciente do que ele espera para a sua cidade. Né? Então, esse poder está nas mãos agora. Né? Então, esse é o papel. Então, né, jovens que estão nos assistindo, não se ausentem desse direito de vocês de votar. Mulheres, muitas mulheres sofreram muito para a gente ter o direito de voto hoje, gente. Então, assim, vão atrás dos candidatos, investiguem, eles estão aqui para responder dúvidas mesmo. Se você chegar num candidato e ele não quiser ter essa conversa com você, já tome partido disso. Ele já não é um tão bom candidato. E esse é o momento que a gente tem o poder nas nossas mãos. Porque De assim que a gente questionar. vota e acaba as eleições e alguém é elegido, o poder já passa para ele. Exatamente. E até vou pegar o gancho que a Mirella colocou, essa questão do empoderamento feminino, da importância, né? Por todo o tempo da nossa história, a mulher foi colocada como submissa ao homem. E isso é inadmissível. Né? Todos os espaços, ou talvez até mais do que os espaços que são ocupados por homens, devem ser ocupados pelas mulheres. Né?
aquela frase, né? A mulher, ela não tem que estar atrás, mas ela tem que estar ao lado ou até mesmo à frente do homem. Então, a importância da mulher na sociedade, a importância realmente e a obrigação que nós temos que deixar e dar para que as mulheres possam realmente ocupar os seus espaços, né? Aquela história de que a mulher é do lar, a mulher é submissa. Gente, isso é insano, né? Pensar que a mulher tem que ficar em casa, criar os filhos. Caiu por terra já há muito tempo. Então, nós temos que empoderar cada dia mais as mulheres. São os espaços realmente que são de direito, né? E principalmente quando a gente vem vivenciando essa pandemia, quanto que tem aumentado casos de violência contra a mulher. Então, isso é inadmissível, né? As mulheres têm que ter voz. E esse espaço, então, as eleições, é um espaço realmente para vocês terem voz, terem vez, e não se permitam, né, a essa submissão. É uma aberração uma situação dessa, né? Nós estamos, então, e temos que ter uma sociedade onde cada dia mais a mulher seja realmente valorizada e respeitada, né? Então essa é a importância. Sim, Eva não foi feita do pé de Adão, foi feita da costela, né? Para estar do lado, não para estar embaixo. Exatamente. Essa é a situação. Aqui eu tenho duas perguntas para encerrar as minhas perguntas. São duas perguntas que estão me cobrando aqui. A primeira, falando da questão ambiental, temos uma cidade rica em nascentes e números consideráveis de loteamento que estão em construção. Nessa questão, qual é o seu plano de proteção dessas nascentes? E, calma aí, que já vi as duas de uma vez. A questão ambiental, na questão da rua aqui, que enche de água, o que vai ser feito para essas pessoas que perderam as casas agora na chuva? Até me mandaram perguntar isso. São as duas coisas: cuidar da água que está debaixo e a água que enche que vem de cima, certo? Diego, por muitos e muitos anos a discussão girou em torno de limpeza de Ribeirão, né? Tem que ser feita limpeza de Ribeirão? Tem, por conta da chuva. Mas, como nós falamos de uma pergunta lá atrás, na nossa conversa, nós temos que pensar planejamento urbano. Pensar planejamento urbano, nós temos que pensar, então, talvez em uma calha para esse Ribeirão do Carmo, em uma calha para o Ribeirão Juventino, pensar em uma urbanização ao longo de todo o Ribeirão do Carmo, né? Por que não pensarmos, então, em um estudo de viabilidade de uma construção de uma avenida seguindo todo o curso do Ribeirão do Carmo? É uma urbanização. Avenida, pista de caminhada, pista de ciclismo. Sentiu um impacto agora. Né? Então, mas é exatamente isso, nós temos que pensar para além. Nós somos jovens, o que eu quero para a minha cidade? É condição. Exato. Nós temos que pensar, então, em tudo isso. Nós temos que pensar em urbanização. E aí a questão da chuva, né, que vem, da água que vem de cima, é pensar isso. E planejamento urbano é pensar obras para 20 anos, 30 anos ou mais. Né? E é como as obras que estão acontecendo. Né? Houve um estudo de volume pluviométrico, de demanda, né? de tudo aquilo que se imagina que possa acontecer para 30 anos em Paraguaçu, e essas obras estão acontecendo. Isso é planejamento. E se eu for eleito, a minha proposta é exatamente essa, né? Termos um estudo de viabilidade de urbanização do Ribeirão do Carmo, do Ribeirão Juventino. A discussão tem que ser para além da limpeza do Ribeirão. Tem que ser feita? Tem. Mas, além disso. E para a galera que perdeu as coisas aqui. Todas as famílias, Diego, e eu coloco para você. Me perguntou aqui agora. Olha o importante que é isso, gente. Todas as pessoas que perderam os móveis, inclusive eu, dentro da minha casa, eu perdi tudo. Para não falar que foi 100%, só sobrou a mesa da cozinha. Porque ela era de pé de ferro, né, de alumínio, e o tampo de vidro. Sofá, cama, roupa, guarda-roupa, documentos, história
né, educacional das minhas crianças. Isso assim é um fato que aconteceu comigo, mas que aconteceu com talvez mais umas 20 famílias. Então, a dor que essas famílias passaram, eu também passei. Né? Aqui, exatamente. Neste local. Exatamente. No dia da chuva a gente podia estar dando braçada. Podia estar nadando, né? Mais de 1,20 m de água dentro de casa. Né? Então, algo terrível. E sim. e aí, o papel da prefeitura foi e continua sendo de reparação desses danos. Todas as famílias que perderam os móveis foram contempladas com móveis, né? As famílias que tiveram as casas interditadas foram algumas para o hotel, outras alugaram casas e estão recebendo aluguel social até hoje. As casas que tinham já condição de ser corrigidas, né, pela Defesa Civil que foi interditado, a prefeitura doou os materiais e essas casas estão em fase de obras. A família entrou com a mão de obra. Então quem perdeu a casa, ela vai entrar com a mão de obra e a prefeitura com os materiais. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E todas essas famílias que ainda não voltaram para casa continuam recebendo aluguel social. Estão morando, então, em outro local, mas o município paga esse aluguel social. Ninguém está desamparado. Não está desamparado. Eu acho que a dúvida maior dessa menina que perguntou agora é da construção mesmo. Sim. Porventura, alguma casa que ainda não aconteceu essa reforma, é porque talvez o problema de interdição da casa não é simplesmente uma rachadura que aconteceu, um muro que caiu, é algo talvez maior, né? Desbarrancou um morro, alguma coisa que ainda não foi possível fazer essa correção. Mas todas as famílias estão sendo atendidas pela prefeitura. Isso é fato, tá certo? E a questão das nascentes. E até em relação aos empreendimentos que ela perguntou, né, em relação a isso. Nós temos que desenvolver um projeto forte de proteção ambiental para termos a proteção dessas nascentes, para que nós, né, possamos até minimizar, né, os impactos causados, né, por desmatamentos, por erosão. Então, é um trabalho ambiental forte, né, de preservação ambiental, que a gente tem que pensar realmente para Paraguaçu. Porque a cidade está crescendo, o loteamento saindo como se não houvesse amanhã, e aí, pelo menos eu, por ter a sensibilidade de mexer com arte, essas coisas, eu penso muito na natureza, porque a gente pode não precisar disso hoje, mas lá na frente a gente pode sofrer Não, a essa gente consequência. precisa muito disso hoje. A gente já está vivendo isso, né? Sim. Essa permeabilização do solo, né, que vem crescendo. Então, nós temos... Pegou fogo lá no Pantanal, na Amazônia, está torrando aqui. Sim. Então, às vezes a gente vai sentir um impacto maior. E além desse calor insuportável que a gente sente, o mal faz para a saúde, né? E os perigos do excesso do sol que a gente tem. Sim, e isso, como é que é gostoso a gente conversar. Nós falamos lá atrás sobre o horto, né, as áreas verdes do município. Então, se nós estamos tendo esse desenvolvimento, né, de loteamentos, de permeabilização do solo, construção de mais casas, nós temos mais do que nunca que fortalecer a preservação ambiental, né, fortalecer a preservação desses hortos, das praças, né, Porque digamos que nós em Paraguaçu ainda somos muito privilegiados. Sim, então, assim, há muita coisa de natureza, mas assim, a gente vê acabando aos A gente poucos. tem A uma serra está fechada. Sim. Já está fechada atualmente. Exato. Então, A gente só tem dá que valor começar depois que agora. perde. Exatamente. Tá? Pessoal, mas então é isso. Deixa eu só fazer uma consideração, que foi uma pessoa que me perguntou também, que é como você imagina o Paraguaçu daqui 4 anos, assim, para finalizar? É um sonho, né? Eu imagino Paraguaçu pulsante economicamente e valorizado socialmente, né? Com uma educação forte, atendendo desde a criancinha, do bebê, né, ali de 0 ano, até os 18 anos. Né? Eu penso uma cidade com uma realidade transformada economicamente e socialmente. Esse é o meu desejo e é o meu sonho enquanto candidato.
E eu tenho trabalhado muito para isso. Então, tudo que eu falei com vocês aqui são projetos realmente, não são promessas, são projetos realmente que eu acredito que possa promover essa transformação econômica e social para a nossa comunidade. Então, essa é a minha visão para daqui a 4 anos. Nós estarmos com uma comunidade, né, com uma sociedade pulsante realmente. Tá certo? Certo. Pessoal, então vou aqui agradecer, né, a presença de cada um de vocês, né, a Débora, o Diego, a Lívia e a Mirella, e realmente de coração, né, foi muito gostoso conversar com vocês, né, conversar com a juventude, né, com vocês aí nas redes sociais, né, no YouTube, sim, né, no Facebook, no Instagram. Quero agradecer a resposta do companheiro. Isso é positivo, isso é construção, né? Isso é bom. Então, assim, de coração, agradecer vocês 4 aqui e agradecer cada um de vocês aí que nos acompanharam, né, nessa noite de sexta-feira, que muitos já estariam aí, né, curtindo, e realmente agradecer a Deus, em primeiro lugar, a família, né, cada um que nos acompanhou. E aí, como nós tivemos esse diálogo construtivo aqui, não vou pedir para que nenhum deles faça essa consideração, né, mas eu, na condição de candidato, né, se vocês então entenderem que as nossas propostas, os nossos projetos, são projetos para Paraguaçu realmente, vote 45, né, vote Paulinho Clemente e José Maria Ramos, no dia 15 de novembro. Fiquem com Deus, um abraço e até a nossa próxima live. Tchau, gente! Boa noite! Melissa Thaís, traz as câmeras. Câmera, né?